Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, do franciscano terceiro penitente, da ordem fundada pelo nosso pai seráfico, São Francisco de Assis, há mais de 800 anos, levando a boa nova, levando Cristo, sendo o evangelho vivo, de porta em porta, nas ruas, cidade, aonde for, aonde estamos presentes, levamos Cristo, levamos a boa nova, na maneira, na simplicidade, na alegria de São Francisco de Assis. Estou retornando agora a fazer alguns vídeos, pela providência de Deus, e hoje vamos reiniciar falando sobre a espiritualidade clariana, a mística de Santa Clara, que junto com Francisco de Assis deram a iniciativa da missão com as religiosas, com as consagradas, as senhoras, as damas da pobreza. E tenho como fonte esse livro aqui, que é o Tempo de Formação para a Vida Franciscana Secular. Quem já foi estudante, que passou por todo o processo de formação na ordem, conhece muito bem esse livrinho aqui, que a gente teve que estudar, se aprofundar para receber os votos, né? Então, vamos dar continuidade aqui. E aqui existem 3 capítulos que falam sobre a espiritualidade de Santa Clara. E hoje vamos começar. Vai dar aproximadamente uns 5 vídeos, 6, talvez até mais. Então vamos começar. Aqui fala a vida de Santa Clara. Então vamos começar com uma forma assim rasa, superficial sobre a biografia de Santa Clara. A infância e juventude de Clara. A cidade de Assis é uma pequena joia encravada na primavera, encosta do Monte Subásio. As casas, construídas com pedras naturais, de um belo tom rosado, dão-lhe uma característica muito própria. Foi nesta pequena cidade que, pelos anos de 1193 ou 1194, nasceu uma menina a quem a cidade é grata até hoje. O motivo compreenderemos mais adiante. Clara é filha de um casal da nobreza de Assis. Seu pai é Favarone de Ofredúcio e sua mãe se chamava Hortolana. Eles moravam numa casa bonita junto à igreja de São Rufino, ao lado esquerdo de quem olha para a igreja. Mas a família tinha propriedades rurais, inclusive um castelo na redondeza de Assis. A senhora Hortolana era piedosa e profundamente cristã. Fizera inclusive uma peregrinação à Terra Santa antes da filha nascer. E também fora ao santuário de São Miguel Arcanjo, no Monte Gárgano. E tinha também visitado a Basílica dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, em Roma. O pai Favarone era militar graduado, era de família com tradição entre os cavaleiros da nobreza, e por isso muitas vezes e em longos períodos ausente de casa. Tinha que acompanhar a movimentação das tropas, especialmente em tempo de guerra. Quando a mãe Hortolana estava chegando ao final do período da gravidez, já próximo de dar à luz, estava um dia orando diante do crucificado na igreja, para ser feliz no parto. De repente ouviu uma voz que lhe disse: "Não tem mais, mulher, porque Salva vai dar ao mundo uma luz, que vai deixar a própria luz mais clara." Hortolana ficou feliz e tranquila com essas palavras. E de fato, o parto foi sem nenhuma complicação. Por isso a menina foi batizada com o nome de Clara. E o Papa Alexandre V, na bula de canonização, fez um belíssimo jogo de palavras com o nome de Clara. Infelizmente, na tradução é difícil manter a beleza do latim original. Clara, Clara, Preclara, por seus claros méritos
clareia no céu pela claridade de sua glória, e na terra pelo esplendor dos milagres sublimes. Que é as palavras do próprio Papa Alexandre V. A mãe de Clara educou a filha com muito amor e carinho, principalmente no amor para com Deus e para com o próximo. No entanto, não devemos formar uma ideia errada sobre a santidade da menina Clara. Ela foi meiga e carinhosa desde pequeno, mas não foi santa caída do céu. A santidade é sempre uma conquista pessoal, colaborando com a graça de Deus. Há pessoas que são de fato generosas nesta colaboração desde pequeno. Isto, porém, não deve levar à ideia de que, desde criança, já são santa quase perfeita. É uma ideia errada de certos biógrafos exagerados. Por isso que é sempre importante ter aquela leitura crítica, aquela leitura madura, tendo aquele senso crítico capaz de filtrar o que realmente é real e o que é romantizado e tirar disso uma inspiração, um estímulo, uma motivação para trabalhar em nós também a nossa própria santidade, porque nós, como cristãos, somos chamados à santidade. Clara teve uma infância e adolescência normal como as meninas da nobreza do seu tempo. O que sabemos é que sua mãe foi educadora de fé para suas filhas, também para as duas irmãs de Clara, Catarina e Beatriz. Ensinou a elas as verdades da fé, as orações mais simples e, sobretudo, o Pai Nosso, e ter o carinho com os pobres. O primeiro biógrafo de Santa Clara conta que ela, já como adolescente, privava seus próprios corpos dos alimentos mais delicados, enviando-as oculta por intermediários, e reanimava o estômago de seus protegidos. Assim, cresceu a misericórdia com ela desde a infância e tinha um coração compassivo, movido pela miséria dos infelizes. O mesmo biógrafo, Tomás de Celano, que a gente aqui já falou dele, que ele também era biógrafo do nosso pai seráfico São Francisco, na qual a gente fez alguns vídeos, também conta um detalhe sobre a oração de Clara, menina que gostava de cultivar a santa oração. E como não dispunha de contas para repassar aos Pai Nosso, usava um monte de pedrinha para numerar suas pequenas orações ao Senhor. Clara teve também suas amiguinhas, com quem se divertia, a quem contava seus pequenos segredos e fazia suas confidências. Principalmente Bona e Pacífica Guelfúcio, isso mesmo, Pacífica Guelfúcio, duas irmãs que moravam no outro lado da praça. Clara teve, junto a seus pais, começaram já a pensar no futuro da filha. Falaram-lhe de um casamento com um jovem de nobreza à altura dessa, agraciada donzela, filha de cavalheiro, mas ela nunca se entusiasmou com a ideia de casamento. Aos 16 anos ou 17 anos já começava a pensar numa vida de entrega a Deus, como ouvia falar de outras moças da nobreza, e até princesas e rainhas. Eram os primeiros lampejos de uma vocação muito especial. Então aqui fala dos primeiros momentos de Clara, da sua infância, da sua adolescência, que já desde aquela época ela já tinha uma inclinação, uma predisposição a uma vida de oração, a uma vida contemplativa, mas também uma vida ativa junto aos mais necessitados, onde ela evitava até comer coisas mais gostosas, mais saborosas, e preferindo o jejum e ocultamente distribuía isso aos que mais necessitavam, aos que tinham fome, porque ela já tinha essa sensibilidade de ver no pobre, naquele que não tinha mais nada, ele conseguia enxergar naqueles o próprio Cristo. Francisco também passou por essa experiência, mais precisamente com os leprosos. Ele viu o próprio Cristo naqueles pobres irmãozinhos infelizes. Então, Clara, assim como Francisco, estava no seu coração sendo trabalhado algo diferenciado já na época, algo revolucionário para a época. Porque as moças da época, elas não têm a liberdade do que nós temos hoje.
a liberdade que nós temos hoje. Elas eram preparadas desde criança para casamentos, para conciliação, laços entre famílias. Era muito importante, eram os casamentos arranjados. Então Clara teve que superar todos esses desafios por amor a Deus, por amor ao próximo. E na providência de Deus ela conseguiu viver a sua vocação. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Não é que a gente pegue hoje o exemplo de Clara, já nos seus primeiros anos, a sua dedicação, o seu amor a Cristo, o seu amor a Deus, a sua obediência à sua família, à sua mãe, o temor, a sensibilidade também ao próximo, principalmente os mais fragilizados, os mais acometidos com as carências. Se hoje era difícil, imagine naquela época como era a vida de um pobre. Então, Clara, por mais que fosse da nobreza, ela tinha a sensibilidade de chegar à realidade que vivia aos seus redores, que era alarmante a desigualdade, que era alarmante a fome, a miséria, a desolação, uma vivência de constante guerra, na qual seu pai era um nobre cavaleiro, né? Diferente da família de Francisco, que eram famílias burguesas, de comerciante, a família de Clara era de nobreza, mas ela era uma pessoa com o pé no chão, uma pessoa de oração, mas que via a realidade e queria mudar de alguma forma, através da sua forma simples de viver, através da sua oração, através de seu gesto concreto. Então hoje a gente inicia alguns vídeos clareando que eu já estava devendo e vamos começar e vamos concluir com a graça de Deus. Amém? Paz e bem.